Vamos lá? Vamos começar a acompanhar a entrevista coletiva, então, nesse momento. Então, hoje conseguimos avançar na retirada de 3 veículos e de uma carreta. Essa carreta, ela foi retirada, o segundo óbito, da que nós tínhamos identificado, então. Então, essa pessoa foi retirada e já está devidamente com o pessoal do ML na região sul. Qual vai ser a dificuldade de hoje? As previsões para a tarde, na questão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros lá, nós vamos ter uma grande dificuldade porque está previsto um aumento das chuvas. A área já é de risco, né, e tende, com essas chuvas, a piorar. Então, continuamos lá com as atividades do bombeiro, com o mesmo número do efetivo, de 54, né, o GOST está fazendo todo o atendimento na questão operacional à noite, por ser um trabalho altamente especializado e principalmente à noite. Então, nesse momento, começam esses trabalhos e a gente está aproveitando durante o dia para tentar avançar. Porém, a grande preocupação é o aumento das chuvas ali. Então, o que nós temos de novidade para passar? Que é a retirada de 3 veículos e da carreta, na questão do bombeiro. Vou passar aqui para a Defesa Civil. Bom, por parte da Defesa Civil, né, atualizando alguns números, alguns atendimentos, está sendo feito aí o atendimento nos municípios de Morretes, Guaraqueçaba, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Piraquara e Curitiba, né, relativa aí a esse excesso de chuva e alagamentos. Até agora, pelo período da manhã, né, esses dados a gente tem que atualizar aí com bastante frequência, tem dificuldades, né, devido aos acessos. Nós temos aí cerca de 1.700 famílias que foram atingidas, que estão ou desabrigadas ou deslocadas das suas residências nesses municípios. Ontem foi iniciado, junto com a Defesa Civil do município de Curitiba, um atendimento a famílias que estavam na rodoferroviária de Curitiba e que não puderam fazer seu deslocamento, né? Então foram montados 2 abrigos, né, aqui em Curitiba, e nós temos atualmente 45 famílias que estão utilizando do abrigo, aguardando condições aí de deslocamento, né, para a região aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós iniciamos hoje também, junto com a COPEL, Corpo de Bombeiros e as coordenadorias municipais de Defesa Civil dos municípios de Campina Grande do Sul e de Bocaiúva do Sul, a retirada de algumas famílias, né, que são ribeirinhas, abaixo, né, da represa do Capivari. Por quê? A COPEL vai precisar, já começou a abrir, né, as comportas, o volume de água é muito grande, e deve afetar várias famílias que estão abaixo dessa usina. Então o Corpo de Bombeiros já está no local, orientando essas famílias e retirando junto com as defesas civis municipais e a COPEL, que é a empresa aí, empreendedora aí, que é responsável pela usina. Com relação às previsões aí, o comandante Vasco já adiantou, de chuva, né? Então infelizmente nós temos aí um grande volume de chuva aí previsto, né, para a nossa região do Serra do Mar. Inclusive agora pegamos um vídeo atualizado desse BR-277 e tem uma chuva torrencial, né, acontecendo na região. Então, obviamente que essa previsão de chuva atrapalha bastante o trabalho de resgate, né, de resgate e busca de vítimas no local, e permanece a orientação da Defesa Civil para todas as equipes de trabalho lá, que o terreno continua muito instável, a insegurança é muito grande, né, temos já a avaliação da nossa equipe de geólogos e engenheiros, e que esses trabalhos devem ser extremamente restritos, né, dentro daquele perímetro, daquela área de segurança, somente as equipes de emergência de socorro e da concessionária que estão lá operando as máquinas, tá bom? Seria isso por enquanto, comandante. Bom dia a todos. Nós sabemos a necessidade que há da circulação, é uma atribuição da PRF assegurar a circulação, mas também é atribuição da PRF a questão da segurança viária. Todo evento que acontece, toda anomalia, a PRF aciona o órgão competente justamente para ter as medidas cabíveis ali em sanando a anomalia. A PRF novamente garante o fluxo no local.
Nós temos uma situação, como falou o Coronel Fernando, de muita chuva, muita instabilidade. A questão já foi falada com relação à BR-376. Há muito cuidado com referência também à BR-277. Nesse momento nós temos a PRF, Defesa Civil, DENIT e DR já acompanhando em campo a condição, principalmente na região ali do KM39 até o KM41,5, onde houve algumas quedas de barreira, para justamente analisar a situação e tomar as medidas necessárias, analisando a questão da circulação, sobretudo da questão da segurança. A análise ela é feita com referência à situação do local. Nós ainda temos uma condição de fechamento da rodovia no sentido Paranaguá, e havendo a condição técnica para nós ajustarmos tanto a condição técnica para a circulação, quanto a condição técnica para a segurança viária, para nós aumentarmos ali o trecho em pista simples e garantirmos a circulação tanto no sentido Paranaguá quanto no sentido Curitiba, ali na BR-277, nós estaremos fazendo isso, Porém, nós precisamos desse tempo. O Coronel Fernando já falou com relação às chuvas no local, que tem dificultado também as nossas ações. Muito bem, tá aí, a gente acompanhou então esse início de entrevista coletiva. Nosso repórter Rafael Augusto está lá, daqui a pouco ele vem para atualizar então as principais informações que ainda vão ser apresentados, questionamentos dos jornalistas, mas alguns pontos já ficam claros, que foi possível até agora entender, né, Riva, quanto a chuva e o mau tempo está dificultando esse trabalho. E como não há previsão, não trabalham com datas. Te viu ali o representante da Polícia Rodoviária Federal dizendo só quando tiver condição técnica para segurança viária é que a gente vai aumentar o trecho de circulação nesses pontos. Enquanto isso, nada feito. Então esqueça, gente. A promessa do DENIT era que quinta-feira até amanhã tentariam de alguma forma fazer com que o trânsito pudesse circular. Esqueça. Não estão conseguindo mexer na rodovia, nem na 277, nem na 376. Não dá. Não dá para você colocar, por exemplo, um maquinário pesado, Rafa, uma pá, escavadeira, não dá. O tempo não ajuda, é isso que eles disseram, são as condições climáticas, a chuva não para. E além desse trabalho, como a gente viu ali, estão fazendo, e conseguiram, para confirmar, retirada de 3 veículos e uma carreta, e ainda tem situações de famílias em Morretes, Guaraqueçaba, Campina Grande do Sul e Bocaiúva que estão precisando de atendimento por várias questões, entre elas até mencionaram lá a questão das comportas, né, da represa do Capivari, que a Copel vai abrir, porque estão cheias, e aí com esse volume de chuvas todas, comunidades ribeirinhas em risco, fora as pessoas que já estão em Morretes sofrendo com a questão de alagamentos. Há 2 anos, chuva, né? O que a gente falava aqui? A gente passou um ano inteiro falando de seca. Quando nós estreamos a rádio Jovem Pan News, ainda estava, finalizando essa história. Gente, hoje nós estamos falando de abrir comporta porque não tem para onde dar vazão a água mais. Olha que coisa maluca. Em 5 meses, mudou completamente o cenário. Mudou completamente o cenário. É o que eu sempre falo. A gente precisa ter planos de prevenção e contingenciamento de catástrofes e tragédias. Plano de ação. Saber o que fazer na hora que acontece. Essas comunidades ribeirinhas tinham que estar dentro desse plano de ação ou não? Sim ou sim? Caiu uma pedra na 277 há um mês. Tinha que estar dentro de um plano de ação ou não? Já que nós fizemos a rodovia na beira da encosta. Na 376 também. Ela foi cortada. Nós cortamos o morro. Certo? E existe a tecnologia. Existe a tecnologia. Tem sismógrafo que dá para pôr ali, tem sensor que dá para pôr ali, há drenos que dá para se colocar naquele local. E acima de tudo, a troca de informações. Olha a tua empresa aí. Qual o setor mais importante hoje, Rafa? Big Data, informação, troca, um lugar único para todo mundo ter acesso à informação. Nós precisamos começar assim, pensar assim no nosso país. Vou dar um exemplo pra gente ir pro intervalo, Rafa. Quanto tempo nós levamos para ter um documento único no nosso país? Agora, nós vamos ter o documento único em 2022. A impressão que a gente está sempre enxugando gelo. Sempre atrás. Vai agir depois que a coisa aconteceu. Isso. Parece que nós estamos sempre atrás. E tem possibilidade de fazer isso funcionar muito melhor. Então tá na hora. Tá na hora. E agora, não tem nem que poupar investimento. Tem que fazer, ponto final. 10 horas e 32 minutos.